normalmente venho aqui, né, na análise pós-jogo e venho eufórico, às vezes muito puto e tal, enfim, tem uma variação aí para poder e acabo às vezes deixando até transpassar um pouco a emoção no final do jogo em relação à análise, provavelmente, da partida. Então, eu vou colocar aqui agora, vou extravasar toda, me permitam extravasar toda a felicidade pela classificação para analisar esse jogo sem a questão de ser uma eliminação, uma classificação do Fluminense, beleza? Vou extravasar tudo. E acabou. Era só isso, a alegria por avançar foi basicamente essa, agora já extravasado. Te informo que eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Essa aqui é a análise pocket de Fluminense 0, Botafogo 0. Semifinal da Taça Rio de 2020, o Fluminense se classifica para a final, vai enfrentar o Flamengo, que ganhou na outra semifinal o Volta Redonda por 2-0. E, bem, agora a gente faz uma análise mais sóbria, beleza? Então todo mundo que comentar, de repente, pelo menos classificou, classificamos, vamos embora para a final e tal, todos vocês estão representados dentro da minha... né, do quanto que eu extravasei ali, que vocês viram. Beleza, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante, estamos aí tentando chegar a 97 mil, e de fato, pelo menos classificamos. Eu nunca vou criticar totalmente, criticar 100% o time, quando a gente alcança o objetivo primário. Qual que é o objetivo primário do jogo? Vencer. Para que você quer vencer? Para ser campeão. O Fluminense poderia ser campeão empatando, então conseguiu o objetivo primário. Só que o objetivo primário representa muito pouquinho quando esse campeão vai depender do nosso desempenho esportivo mais ainda na frente. Se hoje fosse a final, dane-se jogar bem ou jogar mal. O importante é ser campeão. Só que não era final, era semifinal contra o Botafogo, um time que, para dentro do que a gente, a diretoria e a comissão técnica almejamos, né, para o futuro do Fluminense em 2020, é um time fraco. O Botafogo é um time que vem para tentar brigar para ficar no meio da tabela. E o Fluminense almeja ficar na parte de cima. Dado isso, sobre a escalação. Conversava com o Fio, por sinal, talvez quando você estiver vendo isso, a partir das 9 horas da noite, mais ou menos, desse domingo, o podcast já vai estar no ar. Então clica no link que está aqui na descrição para você ouvir o podcast lá no Spotify. Eu e o Fio falamos desse jogo. Vamos falar, né? A gente ainda vai gravar desse jogo e da semifinal com o Flamengo também. E bem, quando saiu a escalação, eu conversando com o Fio, ele falou: rapaz, dessa vez a galera não vai aprovar tanta escalação, não. Por incrível que pareça, eu aprovei. Foram colocados em campo os 3 volantes, a grande crítica da galera e etc. Mas achei bom, porque eu vejo que é muito mais uma questão de postura e organização do que provavelmente do nome da posição de cada um. O Daí escolheu Dodge no lugar de Marcos Paulo. Achei errada a saída, achei certa a entrada. Lembrando que eu faço uma análise individual de cada jogador, que é publicado, no caso deste jogo, nesta segunda, logo pela manhãzinha, analisando e dando as notas de cada um dos jogadores na atuação contra o Botafogo. Então nesse vídeo aqui eu falo mais do jogo. E bem, o Fluminense, a postura dele no início do jogo foi de um time organizado. Há quanto tempo a gente não via isso? O Fluminense se organizando, ficando com a bola, segurando, tirando a bola do Botafogo, e por 5, quase 10 minutos, o Botafogo não pressionava o Fluminense no campo de ataque. Então o Fluminense tinha liberdade para poder criar a jogada, chegar na frente da área com mais tranquilidade, e chegou até a pressionar o Botafogo, enfim, sem ter nenhuma grande chance, mas chegou a jogar melhor. Quando o Botafogo percebeu que, pressionando no campo do Fluminense, o Fluminense ia ter mais dificuldades, o Botafogo melhorou no jogo. E aí isso é o momento onde vem as melhores chances. O Botafogo principal, aquela do Pedro Raul, que eu falei que é um centroavante que o Botafogo joga para ele e ele normalmente responde, tanto que ele teve a melhor chance do jogo, né? Acredito, a segunda melhor chance do jogo do Botafogo foi um chute que ele transformou um chute que seria difícil num chute forte, e uma defesa boa de Muriel. Porém, o Botafogo continuava ali criando, mas você percebia que o Botafogo até tinha uma certa qualidade, jogadores que eu particularmente tenho gostado de ver poucas vezes, mas tenho gostado de ver, como o Bruno Nazário, o próprio Honda, o Pedro Raul, a dupla de Luiz, né, que o Botafogo tem. São jogadores legais, o Caio Alexandre, volante também, mas tem alguns que destoam demais, como o Danilo Barcelos, por exemplo. E o Fluminense recuperou o controle do jogo de novo. O primeiro tempo foi parecendo assim, tinha uma lista tricolor, uma lista alvinegra, no tempo do jogo, né? Pois bem, o Fluminense recupera o controle do jogo, o Botafogo abaixa a linha a partir dos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, e o Fluminense joga melhor.
Basicamente o que aconteceu foi isso. O Fluminense tinha um controle da bola, conseguia organizar e chegar até a entrada da área do Botafogo quando o Botafogo não pressionava. Quando o Botafogo pressionava, o Fluminense tinha dificuldade na saída de bola, com vários jogadores, né? A gente teve dificuldade com o Egídio, com o Gilberto, com o Hudson, com o Iago Felipe. Eu acho que Dodge também no iniciozinho do jogo, depois melhorou bastante. A gente teve muita dificuldade. Acho que o que menos errou ali atrás foi Nino nesse ponto. E ficou nesse lenga-lenga, né? Quando o Botafogo queria jogo e ia para cima, o Fluminense tinha alguns problemas. Quando o Fluminense tinha mais espaço para trabalhar, produzia alguma coisa, mas ainda produzia muito pouco. Entrava naquele problema que a gente reclamava muito do Fluminense de 2019, de chegar na entrada da área e não saber muito o que fazer com a bola. O Fluminense até tinha jogadas, pecava na finalização. Esse Fluminense agora do Odair, com as peças que ele tinha, não conseguia fazer infiltração e era só chuveirinho na área, com um zagueiro muito bom como esse do Botafogo, que é o Marcelo Benevenuto. Foram, acho que 6 ou 7 cruzamentos no primeiro tempo do Fluminense. Esses que eu contei, provavelmente deve ter sido até mais. E Fred teve, acho que uma chance, talvez. Uma chance já no segundo tempo de cabeça. Em todas no primeiro tempo ele não conseguiu chegar. Bem, vem o segundo tempo, o Odair não mexe. E o Fluminense, que já era um time mais parado ali, até consegue jogar melhor de novo. Teve chance ainda no primeiro tempo com o Nenê de falta. Eu não sou muito de relatar todos os lances aqui, até porque eu gravo isso muito de cabeça. Mas o Fluminense sentiu um controle do jogo. O problema de você ter um controle do jogo quando você está a um gol de ser eliminado é que um segundinho de perda de controle você toma o gol e está sendo eliminado, né? E isso quase aconteceu com o Pedro Raul. E claro, no segundo tempo, a melhor chance disparada do Botafogo, a bola, acho que foi o Bruno Nazário que meteu na trave. Novamente, apesar de eu não fazer uma análise específica sobre atuações individuais, a gente precisa destacar alguns pontos individuais para falar do time. Por exemplo, mais uma vez, Muriel passando muita insegurança sendo salvo, foi salvo por Digão alguma hora, foi salvo por ele mesmo outra hora, uma insegurança muito grande, só que não fica tão marcada na nossa mente porque o gol não saiu. A defesa do Fluminense, a gente pode falar homogeneamente, né? Não foi um primor, mas individualmente a partida de Nino foi espetacular. Sim, espetacular. Ah, mas está enfrentando o Botafogo. Tá, mas foi espetacular. Merece uma nota 10? Vocês vão ver amanhã? Não, porque foi contra o Botafogo. Se fosse um outro ataque do outro lado, talvez merecesse. Mas foi uma atuação impecável. E Digão, uma atuação muito boa pelo que eu esperava de Digão. Pelo que eu esperava, ele fez uma atuação que se fosse o Matheus Ferraz eu estaria elogiando bastante, né? Por que é Digão eu não vou elogiar? E por último, para colocar aqui, fechar essa parte da análise, Fred, que foi mais uma vez muito acionado fora da área e dentro da área foi sempre acionado em chuveirinho, algo que seria mais complicado com esse jogo contra o Botafogo, né, que tinha bons jogadores de bola aérea. Porém, quando recebeu a bola, eu até brinquei no Twitter, o Fred 2012, não só por desempenho técnico, ele faria aquele gol, que Fred bate de esquerda, a bola sai pelo lado, né, depois de um passe era Gilberto, Iago ou Wellington Silva, confesso que eu tenho quase certeza que era Gilberto, que era o Iago. Fred bate, o Fred 2012 faria não só pelo desempenho técnico, melhor, condição física e tal, mas também pela fase. Quando a fase é ruim, meu amigo, também não adianta não. E outro ponto em relação a ele foi o número de pivôs. Fred errou muito passe no jogo. Eu ainda vou conferir certinho para fazer a análise amanhã, as estatísticas dele, mas ele errou muitos pivôs. Eu cheguei a botar no Twitter no intervalo de que ele errou todos, aí a galera falando, não, mas ele acertou alguns sim, isso aqui. Muitos na parte traseira do campo, né? No campo de defesa. No campo ofensivo ele errou muitos. Isso pode ser ritmo de jogo, entrosamento, pode ser várias coisas. Mas um fato é de que ele errou bastante. E até que ele sente, a gente não sabe gravidade de lesão, não sabe o que aconteceu, mas tem um fato, que é o Fluminense melhorou muito quando saiu Fred e Nenê, é um fato. Não só porque eles saíram, repetindo, né? Eu queria muito que o Fluminense jogasse para Fred como o Botafogo joga para Pedro Raul. Fred não é o principal jogador do Fluminense hoje na cabeça de Odair. Então ele fica sendo bem menos acionado. E ele, normalmente os times que ele rendeu muito bem, era o time que ele era o principal jogador. E Nenê, com 14 minutos do segundo tempo, eu falei, ele deu o deadline físico dele já. E ele segurou no campo mais 15 minutos daquela forma que é a forma que eu critico.
que é cruzando de direita de uma forma bizarra, errando um passe e etc, e sem marcar tão bem. Ele passou do ponto. Até onde foi jogando ali, ele fez um jogo decente. Quando o Odair decide colocar Marcos Paulo e decide colocar Evanilson, o jogo muda de cara. Porque o Botafogo vem todo pra cima, mesmo sem ter tanta cara e perna para poder fazer uma pressão, uma abafa muito forte. E o Fluminense ganha velocidade e qualidade. A quantidade de chances quase criadas após a entrada dos dois é muito grande, é relevante. E aí chega até o ponto que é o tweet que eu fiz quase no final do jogo, de que hoje, nesse time que está sendo escalado pelo Fluminense, Evanilson não pode ser reserva de Fred. É uma verdade que a gente não pode negar. Isso não quer dizer que a contratação de Fred foi errada, não quer dizer que investiu muito dinheiro num cara velho, não quer dizer nada disso, quer dizer que hoje o cara que está no banco, pelo estilo dele, faz mais sentido para o tipo que a gente joga. Se a gente jogasse como era no ano passado, com a bola, toques rápidos e tentativa de enfiada, faria muito mais sentido Ganso do que Dodge. Pelo estilo que a gente joga hoje, Dodge é muito mais titular do que Ganso. Esse é o ponto que eu quero colocar. Porém, 180 minutos e agora 270 minutos sem fazer um gol, enfrentando Macaé, Botafogo e Volta Redonda. Ah, mas Volta Redonda tem um time organizado, tomou 2-0 do Flamengo hoje, o Flamengo não fez mais porque não quis. Porque estava passando do Fluminense, mas tinha um notebook do lado passando do Flamengo, onde eu estava vendo, então eu conseguia ver algumas partes do jogo. É o time, vai ser quarta-feira, né, provavelmente a semifinal, a final de um time que não tomou gol até agora desde a volta, contra um time que não fez gol após a volta. O Fluminense hoje tem algumas verdades que têm que ser firmadas e não podem deixar de ser cumpridas, e vamos ver o quanto de pulso que o Odair Hellmann tem. O Fluminense hoje não pode deixar Marcos Paulo e Evanilson no banco. Isso é fato. O Wellington Silva, o que o Wellington Silva fez no primeiro tempo que Marcos Paulo não teria feito e não fez quando entrou? É fato isso. Sobre o Fluminense em si, teve a pressão no final e etc. Se me perguntasse hoje, Gabriel, você acredita numa vitória do Fluminense quarta-feira? É óbvio que eu acredito que eu sou tricolor. Porém, o futebol apresentado hoje me fez encher um pouquinho mais os olhos e me dar um pouquinho de esperança, porque o Fluminense teve uma organização, teve uma tentativa de jogada, teve algo que ele não vinha tendo. Para mim ainda é muito pouco, vai ter que evoluir muito para quarta-feira. Mas um fato é que pelo menos a gente viu a evolução e de que quarta-feira tem jogo. Onde vai passar o jogo quarta-feira? Vai depender do mando. Caso o sorteio... Pode esperar, tá? Eu tô dando a pista aqui já. Vai na minha. O sorteio que vai ter na FERJ vai definir se o mando é do Flamengo ou do Fluminense. Sendo do Flamengo, provavelmente Flá TV, ou vão cobrar R$10 lá no tal do Maicujo, ou então vai ser o mando do Fluminense, aí é o que tudo indica, a Flá TV transmite, ou uma outra, o Fluminense vai repassar para uma outra emissora, enfim, a gente não sabe como vai ser feito ainda no caso do Fluminense, mas vai ser uma das duas opções. Então é isso, saudações tricolores, até a próxima, valeu!